O que vemos é um dos raros vídeos de um dos personagens mais emblemáticos da história do México. Porfírio Díaz, militar e presidente do México, foi uma figura que até hoje é discutida, porque sua grandeza política rivaliza e até contradiz seu lado de homem ingovernável, um sujeito decidido, sem dúvidas, mas também um ditador em toda a extensão da palavra. Durante mais de 30 anos, Porfírio Díaz modificou os alicerces do México, alinhando-o ao avanço da Revolução Industrial. No entanto, esse progresso teve um custo alto: a liberdade e a democracia. Seu castigo foi morrer longe de sua pátria, sem poder expressar aquilo que atormentava sua mente nos últimos dias. Mas não vamos nos adiantar. Por que Porfírio Díaz é considerado tanto um herói quanto um vilão? Até mesmo seus detratores aceitam que o México atual tem uma grande dívida com ele? Para responder a isso, precisamos viajar a um tempo de balas, pactos e ferrovias a vapor. Precisamente em 2 de julho de 1915, o dia em que Porfírio Díaz morreu. Está curtindo os especiais sobre ditadores do El Diaqué? Já temos vários vídeos e falamos sobre muitos deles. Se você quer que continuemos falando sobre esse tema, te convido a descrever a palavra ditador nos comentários e sugerir sobre qual possível ditador poderíamos falar no próximo vídeo. Vamos ler tudo o que vocês escreverem. Agora sim, vamos começar. Na noite de 15 de setembro de 1830, enquanto o México celebrava 2 décadas de independência, nascia em Oaxaca um menino destinado a se tornar a figura mais controversa da história mexicana. José de la Cruz Porfírio Díaz Mori veio ao mundo no seio de uma família mestiça. Seu pai, José Faustino Díaz, era crioulo de ascendência espanhola. Sua mãe, Maria Petrona Mori, era de ascendência mixteca. Essa dualidade racial marcaria para sempre a identidade de um homem que passaria sua vida debatendo-se entre mundos opostos. Porfírio foi o 6º de 7 irmãos. Nos 3 primeiros anos teve estabilidade econômica. Seu pai havia estabelecido uma pensão em frente ao Templo da Virgem da Solidão, onde os viajantes encontravam hospedagem e comida caseira. Além disso, instalou uma ferraria que prometia um futuro próspero. Mas a sorte é caprichosa em terras mexicanas, e em 1833, uma devastadora epidemia de cólera assolou Oaxaca. José Faustino adoeceu e, com as últimas forças que lhe restavam, ditou seu testamento, deixando tudo para sua esposa. Morreu em 29 de agosto, deixando uma viúva com 7 bocas para alimentar. O que poderia ter sido uma tragédia absoluta se transformou em uma lição de sobrevivência. Maria Petrona demonstrou ser uma mulher de caráter extraordinário. As irmãs mais velhas de Porfírio, Manuela, Desidéria e Nicolasa, tornaram-se o sustento da família. Elas tricotavam, costuravam, preparavam doces para vender. A família adquiriu o terreno do Toronjo, onde criavam porcos em um dos pátios, e cultivavam nopales para produzir grana cochonilha, um inseto parasita que, moído, produzia um pigmento vermelho típico da região. Porfírio cresceu vendo as mulheres de sua família trabalharem sem descanso, uma imagem que contrastaria fortemente, de maneira irônica, com sua futura relação com as classes trabalhadoras. Mas há outro detalhe a destacar. O menino Porfírio não era exatamente um anjo. Em uma ocasião, irritado com seu irmão Felipe por algum motivo trivial, colocou pólvora no nariz dele enquanto dormia e ateou fogo. Desde então, seu irmão ficou com o apelido de o Chato Díaz. Essa anedota, embora pareça pequena, revela um traço de caráter que o acompanharia por toda a vida: a disposição de usar a violência para resolver conflitos. A energia de Porfírio precisava de uma saída, e foi assim que seu padrinho, José Agustín Domingues, que viria a se tornar bispo de Antequera, pressionou Maria Petrona para que o jovem ingressasse no Seminário Tridentino de Oaxaca. Era 1843 e Porfírio tinha apenas 13 anos. A carreira eclesiástica significava estabilidade, respeito social e, acima de tudo, um caminho seguro para escapar da pobreza. Durante 3 anos ele estudou física, matemática, lógica, gramática, retórica e latim. Nesta última matéria, ele se destacou e começou a dar aulas particulares para ajudar financeiramente sua família. Mas votos de castidade e vida religiosa não combinavam com o temperamento dele. Em 1846, ele abandonou o seminário para estudar Direito no Instituto de Ciências e Artes de Oaxaca, e lá encontrou quem seria seu primeiro mentor, Benito Juárez, um advogado zapoteca que dava aulas de direito civil. Isso seria uma ironia histórica.
porque esse homem que introduziu Porfírio nas ideias liberais, depois se tornaria seu adversário político, e Dias acabaria perpetuando no poder aquilo contra o que Juárez havia lutado a vida toda. Em 1854, o presidente Antônio Lopes de Santa Anna ordenou o fechamento do Instituto. Foi o catalisador que transformou o estudante de direito em revolucionário. Dias compreendeu que os livros não mudariam o México, mas sim as armas e a milícia. A carreira militar de Porfírio Dias foi sempre ascendente quando ele se juntou à Revolução de Ayutla em 1854 para derrubar o presidente e também ditador Antônio Lopes de Santa Anna. Ele não era mais do que um jovem de 24 anos com mais paixão do que experiência, mas sua ascensão foi imparável. Durante a Guerra da Reforma, entre 1858 e 1861, um conflito feroz entre conservadores e liberais que sangrou o país. Porfírio Dias demonstrou ser um estrategista brilhante e um bom Lopes, sua verdadeira consagração. Será que ela viria com a segunda intervenção francesa? Em 5 de maio de 1862, na Batalha de Puebla, participou sob o comando do general Ignacio Zaragoza na vitória mais improvável da história mexicana. As forças francesas, consideradas o melhor exército do mundo, foram derrotadas por tropas mexicanas mal armadas e ainda pior alimentadas. Foi um triunfo que alimentou o orgulho nacional e elevou Dias ao panteão dos heróis praticamente da noite para o dia. Mas toda glória tem seu preço. Quando Napoleão III enviou quase 30 mil soldados para recuperar o território, a realidade se impôs sobre o mito. Em 1863, após resistir um mês em Puebla, Dias foi feito prisioneiro. A lenda conta que ele ordenou destruir todo o armamento antes de se render. Um ato de resistência que seria um problema para os argumentos de seus futuros detratores. Ele escapou durante o traslado para Martinica e voltou para organizar guerrilhas. Os anos seguintes foram um desafio. Em 1865, defendendo Oaxaca, ele foi derrotado e preso. Ele conseguiu escapar da prisão novamente graças à amizade com um de seus guardas. Essa capacidade de criar lealdades pessoais seria fundamental em sua futura ditadura. Finalmente, em abril de 1867, ele tomou Puebla em uma ofensiva brutal que deixou um rastro de soldados franceses mortos. Não houve piedade. A vitória era o único objetivo e inegociável. Em 2 de abril, ele tomou a cidade do México. A França de Napoleão III havia sido expulsa e Porfírio Dias era o herói do momento. Com o prestígio militar alcançado de maneira indiscutível, Porfírio Dias começou a almejar mais. E ele tinha muito claro qual era seu objetivo. Queria a presidência do México. Mas veio um revés duro. Em 1867, o Congresso elegeu Benito Juárez, que foi reeleito em 1871. Porfírio, que lutou contra a tirania, viu seu mentor se apegar ao poder. A ironia foi notada por todos. Nesse mesmo ano, Porfírio lançou o Plano de La Noria, proclamando-se defensor da não reeleição e da liberdade eleitoral. Mas o movimento fracassou e ele foi obrigado a se exilar. Aqui surge a primeira grande contradição de Dias. Ele combateu a reeleição para depois se perpetuar no poder por mais de 3 décadas. Foi hipocrisia ou uma evolução? Eram ideias mudadas pelo constante confronto com a realidade do seu país? Ou era sede de poder disfarçada de idealismo? A história oferece evidências para todas as interpretações, mas nenhuma resposta definitiva. Quando Juárez morreu em 1872, Sebastián Lerdo de Tejada assumiu a presidência. Em 1876, Lerdo anunciou sua reeleição. Dias voltou a se rebelar através do plano de Tuxtepec. Desta vez, porém, a sorte esteve a seu favor. Após várias batalhas, incluindo a derrota humilhante em Icamole, onde teria chorado e ganhou o apelido de O Chorão de Icamole entre seus inimigos, Dias alcançou a vitória final. Foi em Tecoac, em novembro de 1876, graças à intervenção do general e de Manuel González, que em 21 de novembro de 1876, Porfírio Dias entrou triunfante na cidade do México. Ele tinha 46 anos, sua revolução havia triunfado, mas sua tirania estava prestes a começar. E é assim que nossa história retorna ao início. Durante seu primeiro período presidencial, foi coerente com seu discurso.
Ele impulsionou uma reforma constitucional que proibia expressamente a reeleição presidencial consecutiva. Ao terminar seu mandato, cumpriu sua promessa e cedeu o poder a Manuel González, seu homem de confiança que governou de 1880 a 1884. Mas já nesse período de aparente respeito às instituições, Porfírio Dias mostrava traços autoritários. Criou forças rurais para combater o banditismo que assolava os caminhos, mas essas forças indígenas ganharam fama sinistra por sua brutalidade. Inventou o que ficaria conhecido como Lei de Fuga, sob a qual os prisioneiros eram assassinados enquanto supostamente tentavam escapar. Era apenas execução sumária disfarçada de legalidade. Sua política de pão ou pau, recompensas para quem se submetia, violência para quem resistia, pacificou o país, mas a um custo moral elevado. As rebeliões indígenas foram esmagadas sem piedade. Os membros da comunidade Yaqui resistiram durante anos, até que Dias ordenou sua deportação em massa para Yucatán, onde foram escravizados em plantações. Milhares morreram no caminho ou em condições desumanas. A posse de Manuel González foi uma pausa estratégica. Em 1884, Porfírio Dias voltou à presidência. 3 anos depois, ele promoveu uma emenda constitucional que permitia uma reeleição adicional. 6 anos depois, a reforma foi mais radical porque ele havia conseguido a reeleição indefinida. O defensor da não reeleição havia se tornado o coveiro da não reeleição. O que havia mudado? Alguns historiadores argumentam que Dias acreditava genuinamente que o México precisava de ordem e progresso antes da democracia. Outros apostam que ele simplesmente não conseguiu resistir à tentação do poder absoluto. O fato é que, de 1890 a 1911, Porfírio Dias foi o senhor indiscutível do México. O Congresso se tornou uma mera formalidade que aprovava cada lei. Os governadores eram nomeados diretamente por ele. A imprensa independente foi perseguida, presa ou comprada, e as eleições se transformaram em farsas teatrais, onde o resultado já era conhecido antes da votação. Um grupo de funcionários conhecidos como cientistas fornecia a justificativa ideológica. O México precisava de progresso material antes das liberdades políticas. O povo mexicano, diziam, não estava preparado para a democracia. Era uma versão tropical do despotismo esclarecido europeu, mas sem a sedutora maquinaria intelectual por trás. Falando em números, o avanço do porfiriato é impressionante. Em 1876, havia 640 quilômetros de ferrovias. Em 1910, mais de 19 mil. Também foram instaladas linhas telegráficas por todo o país. O investimento estrangeiro foi intenso, principalmente em mineração, petróleo e ferrovias. Foi criado o primeiro sistema bancário moderno e as finanças públicas alcançaram superávit pela primeira vez na história do México. A cidade do México se transformou seguindo o modelo parisiense. Grandes avenidas, monumentos, eletricidade, telefones, bondes elétricos. O México projetava uma imagem de modernidade que impressionava os visitantes estrangeiros. Para a elite porfiriana, o México finalmente havia chegado ao concerto das nações civilizadas, mas essa fachada brilhante escondia uma realidade brutal. Em 1910, menos de 3% dos chefes de famílias rurais possuíam terras. As leis de terras devolutas e as companhias de demarcação tiraram das comunidades indígenas territórios que elas ocupavam há séculos. As terras acabaram concentradas nas mãos de poucos fazendeiros. Algumas propriedades eram maiores do que países europeus inteiros. Por outro lado, as condições de trabalho eram deploráveis. Em fazendas, minas e fábricas, jornadas de 14 a 16 horas eram comuns. O sistema de lojas de suprimentos dentro das comunidades mantinha os trabalhadores permanentemente endividados. Quando os operários têxteis de Rio Branco entraram em greve em 1907, o Exército Federal massacrou centenas deles. Seus corpos foram jogados em vagões de trem como se fossem animais. O analfabetismo rondava 80% da população, a educação pública era ridiculamente insuficiente. Dias inaugurou a Universidade Nacional em 1910. Uma conquista simbólica, mas as escolas primárias rurais eram praticamente inexistentes. Um povo analfabeto, como se sabia desde a Grécia Antiga, é um povo fácil de controlar. Porfírio Dias foi um estadista visionário que sacrificou a democracia pelo progresso?
Ou foi simplesmente um ditador que usou o desenvolvimento econômico para legitimar sua tirania? Essa pergunta dividiu historiadores por mais de um século. Seus defensores argumentam que o México precisava de estabilidade depois de meio século de guerras civis e intervenções estrangeiras. O desenvolvimento ferroviário lançou as bases para a industrialização mexicana do século XX. A paz porfiriana, embora imposta com mão de ferro, permitiu um crescimento econômico sem precedentes. Seus detratores apontam que o crescimento econômico beneficiou exclusivamente uma minúscula elite, enquanto a maioria dos mexicanos vivia em condições de miséria medieval. Que a paz porfiriana era o silêncio do cemitério, imposta por meio da repressão e do pânico institucionalizado. Que o desenvolvimento ferroviário serviu para exportar matérias-primas mexicanas a preços de barganha, enriquecendo investidores estrangeiros, enquanto o povo mexicano empobrecia. A verdade, quase com certeza, está em algum ponto intermediário, mas o fato inegável é que Díaz traiu cada um dos princípios pelos quais lutou em sua juventude. O defensor da não reeleição se reelegeu de forma indefinida. O liberal que combateu ao lado de Juárez estabeleceu uma ditadura pessoal. O herói militar que expulsou os franceses entregou a economia mexicana a capitais estrangeiros. O homem por trás das leis e da pólvora tinha tanto ambições quanto demônios pessoais. A vida pessoal de Porfírio Díaz foi marcada pela tragédia. Em 1867, ele se casou com sua sobrinha Delfina Ortega, precisando de permissão presidencial de Juárez devido ao parentesco consanguíneo para consumar a união civil. Eles tiveram vários filhos, mas a maioria morreu na infância. Apenas sobreviveram Porfírio Díaz Ortega, nascido em 1873, e Luz Auron. Em 1875 nasceu outra filha, Victoria Francisca, mas ela morreu 48 horas após o nascimento. A morte de Victoria desencadeou uma tragédia ainda maior. Delfina, doente de pneumonia, acreditava que suas desgraças aconteciam porque eles não eram casados na igreja. Díaz, que sempre havia mantido certa distância do clero, concordou em se casar pelo rito cristão. O arcebispo do México celebrou a cerimônia noturna em 7 de abril de 1875. Pero Delfina murió la mañana siguiente. Díaz se casou com Carmen Romero Rubio, uma jovem de 17 anos de uma família conservadora e abastada. Ele tinha 51 anos, e o casamento foi escandaloso pela diferença. Pero estratégico políticamente. Le dio acceso a círculos conservadores. Antes lhe eram hostis. Carmen refinou os modos do velho militar, o introduziu na alta sociedade e se tornou uma peça-chave do seu regime. Eles não tiveram filhos. Díaz também teve uma filha ilegítima, Amada Díaz, nascida em 1867 de sua relação com Rafael Aquinhones. Esse lado mais humano contrasta radicalmente com sua imagem de ditador implacável. E todos os homens, até mesmo aqueles que têm um império pessoal, cedo ou tarde caem. Por volta de 1908, o sistema porfirista começava a mostrar fissuras. A crise econômica de 1907 atingiu duramente o México. O preço da prata caiu, causando uma recessão. Os salários despencaram enquanto os preços dos produtos básicos disparavam. O descontentamento social crescia rapidamente de forma incontrolável. Naquele ano, Díaz deu uma entrevista ao jornalista americano James Krillman, que mudaria a história. Ele declarou que o México estava pronto para a democracia e que veria com bons olhos a formação de partidos de oposição. Foi quase certamente um erro tático. Uma declaração para consumo externo, mas suas palavras desencadearam forças que ele já não pôde controlar. Francisco I. Madero, um fazendeiro de Coahuila educado na França e nos Estados Unidos, levou-o pela palavra. Fundou o partido antirreeleicionista e percorreu o México em uma campanha eleitoral sem precedentes. Milhares de mexicanos o ouviram falar sobre democracia e justiça social. A mensagem ressoou em um povo cansado da ditadura. Díaz, tomado pelo pânico, mandou prender Madero em São Luís Potosí, acusando-o de incitar a rebelião. Após pagar uma fiança, Madero fugiu para os Estados Unidos e de lá proclamou o Plano de São Luís, conclamando o povo a pegarem armas em 20 de novembro de 1910. Tinha começado a Revolução Mexicana. O Exército Federal, que durante décadas foi o instrumento de repressão porfirista, mostrou-se enfraquecido, desmoralizado e corrupto. No norte,
Pancho Villa e Pascoal Orozco lideravam exércitos populares. No sul, Emiliano Zapata mobilizava camponeses sedentos por terra. As vitórias revolucionárias se sucediam por todo o território. A batalha decisiva foi a tomada de Ciudad Juárez em maio de 1910. Dias tentou negociar, ofereceu reformas, prometeu eleições limpas, mas já era tarde. No dia 21 de maio, foram assinados os tratados de Ciudad Juárez, onde Dias aceitava renunciar. No dia 25 de maio, apresentou formalmente sua renúncia e no dia 31 de maio, aos 80 anos, embarcou no navio alemão Ipiranga, em Veracruz, rumo à Europa. Ele havia governado o México durante 30 anos com poderes absolutos. A multidão que o aclamou durante décadas agora o vaiava. Algumas pessoas tentaram linchá-lo. O herói de Puebla partia para o exílio como um ditador derrotado, experimentando na própria pele aquilo contra o que havia lutado em sua juventude. Um levante popular contra a tirania. Ele se mudou para Paris com a esposa Carmen. De su familia. Intentó distraerse viajando Pela Europa, viajando ao Egito e à Itália, mas sua saúde estava tão debilitada quanto seu espírito. A surdez que o acometia piorou e ele sofria infecções recorrentes nos dentes que o enfraqueciam. O endurecimento arterial avançava e a disenteria o consumia. Ele passava seus dias prostrado, recebendo visitas de amigos e familiares que lhe traziam notícias do México. Mas eram notícias devastadoras. A revolução que sua tirania havia desencadeado estava sangrando o país. Madero havia sido assassinado. A guerra civil devastava tudo e o México que ele havia pacificado ardia em chamas. As alucinações tornaram-se frequentes. Delirava sobre sua irmã Nicolasa, sobre sua mãe, sobre o Oaxaca. Perdeu a capacidade de falar. O homem que controlou o México com mão de ferro já não conseguia se expressar. Em 2 de julho de 1915, aos 84 anos, José de la Cruz Porfírio Dias Mori morreu em sua cama parisiense. Estava longe de sua amada Oaxaca, cercado por murmúrios franceses que não entendia. Sua última palavra foi Oaxaca. Ele queria voltar para casa, mas o México não o queria de volta. Seus restos foram sepultados no cemitério de Montparnasse, em Paris. Em 1921, o governo mexicano negou a permissão para repatriar seu corpo. O herói militar que expulsou os franceses jazia em terras francesas. Ironia tão brutal quanto seu governo. Mais de um século após sua morte, Porfírio Dias continua sendo uma figura que divide tanto as massas quanto os estudiosos. Para alguns, ele foi um líder pragmático que modernizou o México e lançou as bases para seu desenvolvimento econômico. Para outros, ele foi um ditador impiedoso que perpetuou a miséria de milhões para o benefício de poucos. O fato é que Dias encarna as contradições fundamentais do poder. Lutou contra a tirania para se tornar um tirano. Defendeu a democracia para depois esmagá-la. Prometeu justiça para depois impor um regime de desigualdade brutal. Foi herói e vilão, estadista e ditador, visionário e opressor. Seu legado histórico hoje é ambíguo porque sua vida também foi assim. As ferrovias que construiu continuam transportando mercadorias, as instituições que criou continuam funcionando. Mas também a desigualdade em um povo traumatizado por décadas de repressão. Uma revolução que custaria mais de 1 milhão de vidas. Porfírio Dias foi um homem que deveria ser odiado ou amado, provavelmente as duas coisas. Era um homem complexo em tempos complexos, cujas virtudes militares se transformaram em vícios políticos, cujo amor por México se distorceu em amor pelo poder e cujo desejo de progresso se transformou em justificativa para a opressão. Morreu sozinho, doente e derrotado em terra estrangeira. Mas sua sombra se estende sobre México até hoje, nos lembrando que o homem é sempre um ser contraditório, um território em disputa entre anjos e demônios. O tirano e o herói às vezes compartilham um corpo, um país e um lugar na história.